Olá pessoal! É um tema de extrema importância. Vamos para a parte 4. Você verá como o comunismo da nova ordem mundial foi tão poderoso, que até hoje nossa mente ainda possui a infiltração de diversas ligações ruins em nosso subconsciente. São coisas imperceptíveis, mas que criaram um hábito em nossa mente. Exemplo: algo ocorre de errado no seu dia, e você culpa o sistema. Isso ocorre pois sua mente foi condicionada pela nova ordem via fatores ocultos a destruir o antigo governo. Como eu disse, o conceito de capitalismo, comunismo, direita, esquerda, é tudo uma bobagem. O que importa é o seguinte: há liberdade ou não há? E se essa liberdade é um exagero, ou é saudável? Liberdade é o mesmo que algo estar próximo do infinito. Quando dirigimos um carro temos mais liberdade do que a pé, por exemplo, pois percorremos uma distância maior em menor tempo. Andando a pé você tem pouca liberdade, em muito tempo chega até tal ponto. Liberdade significa algo poder transitar mais rápido pelo infinito, conforme as fórmulas. Bom, vimos que o presidente da nova ordem, ao assumir o controle da nação num sistema capitalista, aproveita e libera geral todo tipo de liberdade, para que ocorra um exagero, ou seja, para que o coletivo, a população, se ligue com as coisas destrutivas do infinito também, ocorrendo uma inversão na população, ou seja, uma ligação ao nada. Exemplo: vocês querem capitalismo, ou liberdade? Aqui está, podem roubar, matar, usar drogas, assistir atrocidades na televisão, ver sites indevidos. Tá aqui a sua liberdade, faça bom uso dela, ok? Então a população se destrói com essa liberdade, mostrando que ainda é infantil e que não pode sair à rua por assim dizer. A população usou a liberdade de forma destrutiva, justificando que deva haver algum ditador que controle a população, pois ela não pode ter livre-arbítrio. Não é útil, não funcionou. Viu só, o sistema não funciona, pois a população não sabe usar da sua liberdade. Não adianta, viu só, as empresas escravizam os funcionários e não observam o lado humano. Tudo é só dinheiro, é posse, viu, não funcionou a sua liberdade. Opa, peraí, o ditador, vou resolver. Agora todos são posse do governo, não pode assistir notícias estranhas, só as minhas notícias, os meus livros, os meus discursos. E a religião será o ateísmo, por enquanto, é claro. Depois vocês vão acreditar que eu sou um Deus, que desci na terra para salvá-los. Então o ditador aos poucos ilude a população com a ideia de que é um Deus, destruindo todos os fatores contrários a isso, por exemplo destruindo livros, como a Bíblia, que mostra que há tal tipo de Deus de tal modo. O ditador destrói a Bíblia para não contaminar a população. Bom, você viu aqui a ideia original de comunismo, que seria liberdade, ausência de Estado. Na verdade virou algo grotesco, radical, numa verdadeira ditadura maligna. Tanto o capitalismo como o comunismo deram errado, pois, na verdade quem gerenciava tudo era a elite da nova ordem, ou os empresários bem-sucedidos que se tornaram metacapitalistas, que querem o controle sobre tudo. Então aquele país se torna uma estrutura piramidal descendente, igual mostra aquelas pirâmides Illuminati com um olho no centro, o olho de Horus. O que significa isso afinal? A pirâmide com um olho no centro, aparentemente seria o ditador no topo, próximo do infinito, isto é, com liberdade, e o restante da população próxima do nada, todos iguais, todos sem liberdade, na base, obedecendo ao ditador. O olho possivelmente representa o ditador que pode observar a todos a todo momento. Algo próximo do infinito possui ligação com tudo ao redor, ou seja, prevê tudo ao seu redor. Algo próximo do nada é previsível, não entende o que acontece, é observado por algo superior. Você não vê algo próximo do infinito, é invisível, mas te controla, como as mensagens subliminares. Se eu fosse maligno eu poderia fingir que sou algo divino para controlar sua mente. Por exemplo, eu jogaria diversas mensagens subliminares, fator oculto, de eu fui abençoado por algo divino, que tenho poderes especiais, e um monte de bobagens. Assim você generaliza que eu seria algo superior, me obedecendo. Lógico que eu não iria mostrar para você isso, ficaria quieto, em modo invisível, só jogando mensagens subliminares na sua mente para te controlar. Isso é algo próximo do infinito, é algo invisível, ninguém toca, mas está controlando tudo ao redor. O ditador todos adoram, pensam que é um deus, e na verdade ele coloca câmeras na sua casa, ele controla a população com créditos sociais para quem mais obedeça ao seu governo receber mais liberdade, ele controla os militantes, os livros que você lê, tudo através das pessoas que ele vai controlando.
Ele é o topo que se liga à essência de tudo ao seu redor. Quem controla a essência, o meio interno, mesmo que feminino, então controla tal ser. Por isso que é importante você praticar o autoconhecimento, assim você mesmo se liga à sua essência. Principalmente usando o pensamento independente, pode até usar ajudar de profissionais, por exemplo, mas tome cuidado em não ser controlado por ninguém. Não seja 100% dependente dos outros, nem de mim. Use sempre seu pensamento independente. Como eu disse, eu mesmo no capítulo 7 tenho tais dificuldades em alguns assuntos. Posso errar, e se você acreditar totalmente em mim, então meus erros não vão ser corrigidos nunca. Ninguém é perfeito e sabe tudo. Mas o ditador da nova ordem passa essa imagem ilusória na mente da população. É assim que funciona a Coreia do Norte, por exemplo. Por isso que queimam a Bíblia lá, assim como punem toda a geração da família de quem for pego com a Bíblia. Não entendeu porque se um neto for pego com a Bíblia, eles matam até o avô, a mãe, o pai. Ora, pois tal sujeito que leu a Bíblia vai contaminar todo mundo da família com ideias novas do que seria algo divino que ele criou tudo, não sendo mais o ditador, e essas ideias passam de pessoa em pessoa para toda a população. O ditador impede as pessoas a conversarem livremente nas ruas para impedir a transmissão das energias, ou seja, a disseminação entre novas ideias que façam as pessoas evoluírem. Assim como elimina a família inteira que for pega com a Bíblia, assim já abafa aquela ideia de que Deus seria de tal modo, não sendo ditador. Assim o ditador consegue manter a ilusão de que é um Deus, algo divino e próximo do infinito, controlando então a mente de todos. Sabe por quê? Porque sua mente, quando entende que algo é próximo do infinito, então ela absorve mais aquilo para sua essência. Exemplo: opa, olha só, tal jogador de futebol é o primeiro lugar do mundo. Vamos copiar tudo o que ele faz, tudo o que ele fala. Vamos observar seus hábitos diariamente. Afinal, ele é um ser divino de maneira generalizada. Veja que sua mente generalizou que o sujeito é divino. Então você absorve para sua essência tudo o que vier daquele sujeito, copiando em tudo. Algo próximo do infinito se infiltra em algo próximo do nada. Se sua mente acredita que eu seja divino, que não sou, então você vai absorver tudo sem contestar, o que é ruim, pois posso ter imprecisões. Eu apenas evoluí em tal área de infinito, que seria no caso assuntos ligados ao segredo do universo. Ok, isso é estranho, mas existe essa possibilidade, e isso te faz evoluir bem. É possível evoluir em tudo que existe, pois evolução é radial, é para qualquer lado do infinito a partir do seu centro, estranhamente até sobre o assunto segredo do universo, que é imparcial e impessoal. Quer isso, vai obter algo sobre isso. Se eu quiser ser um bom jogador de vôlei, se me esforçar, assim serei em tal quantidade. Mas nossa mente, via a maldição dos 100%, generaliza que sujeito é divino, pois está próximo do infinito em tal aspecto. Isso economiza energias, pois detalhar tudo é mais caro mentalmente, não é? Mas o problema é que fulano que é um bom jogador não é divino, não sabe tudo, não tem razão em tudo. Mas nosso subconsciente entende isso, pois nosso meio interno se ligou com tal ideia do infinito, criando um hábito em nossas ações e pensamentos diários. Mas é um hábito destrutivo. Dessa forma você endeusa não tal jogador de futebol, que erra em seus discursos, e você segue isso sem pensar. Eis que, ao se libertar aos poucos, surge aquela sua tia novamente. Ela te força na ideia de que tal jogador é mesmo divino. Ou seja, todos ao seu redor estão diariamente idolatrando o sujeito famoso, forçando na sua mente a ideia de que o mesmo é divino. É algo próximo do infinito de maneira generalizada. Você acaba por acreditar nessa ideia e transferi-la para o seu feminino, ou meio interno, subconsciente, tornando isso um hábito agora. Então toda a sociedade fica refém de pessoas famosas, de ditadores, de políticos, de poucas pessoas, que nem se importam com ninguém. Sua tia te fez acreditar que tal jogador é um deus. Você o idolatra sem perceber, em seu subconsciente. Acontece que tal sujeito, que na verdade cobra R$ 10.000 a hora para conversar com você, na verdade pouco se importa com ninguém, apenas quer seu dinheiro, apenas quer energias de todos, sem doar suas energias para ninguém. Seria um ser maligno narcisista que adora o fato de a população ser apenas uma serva, algo qualquer insignificante que ofereça energias para ele eternamente, como um robô. Ora eis que surgem os torcedores dos jogadores de futebol. O que seriam os torcedores? A base da pirâmide, que apenas oferece energia ao topo, que são os jogadores de futebol, seres divinos, por exemplo. Parece besteira, mas criou-se mesmo essa ideia na sociedade.
O torcedor oferecer eternamente energia ao seu ídolo, ou melhor, ao seu ditador, tornando-se um robozinho que apenas obedece, que idolatra. Veja que a conversinha de alguns torcedores é de idolatria, de que o jogador é inatingível, está em um universo superior às demais pessoas da Terra. Não vou generalizar, pois tem pessoas que apenas curtem beber uma cerveja e nem levam tão a sério seu time, mas tem outras que realmente idolatram e contaminam outras pessoas, criando uma estrutura piramidal descendente, igual a uma ditadura. Veja que essa estrutura piramidal descendente está invisível em toda parte, contaminando-nos diariamente. Exemplo, você vai assistir lutas, boxe, tem tal sujeito narcisista que ganhou em primeiro lugar, que se considera superior às demais pessoas. Eu posso bater em quem eu quiser, você não, eu sou um deus. Então há pessoas idolatrando-o. Isso criou uma pirâmide maligna Illuminati. Ok, vamos ver futebol, mesma coisa. Há uma pirâmide maligna Illuminati, cujos jogadores são um deus no topo, você é a base. Ok, vamos assistir novelas. Há novamente a pirâmide maligna, os atores famosos seriam um deus, você é a base que os assiste e os idolatra. Vamos assistir tênis de mesa. Você vê tal profissional se esforçando ao máximo para ser o primeiro lugar no ranking, para ser idolatrado, pois a sociedade o ensinou que só existe essa forma de vencer, que seria ser o topo da pirâmide Illuminati maligna. Sim, colega, só existe essa forma de vencer na vida, sendo o primeiro, o topo da pirâmide, uma espécie de Deus, em tudo que você fizer. Só assim você vai vencer. Não existe a cooperação, existe a competição. Você deve destruir tudo e todos ao seu redor para apenas você ficar no topo da pirâmide. Você seria o olho que tudo vê para se tornar um deus. Veja seus adversários, espione-os, saiba tudo sobre todos. Assim você ficará no topo da pirâmide maligna, controlando a tudo e a todos para se tornar um deus. Só assim você será salvo, sendo um deus, estando no topo da pirâmide em tudo o que faz. É a pirâmide maligna Illuminati, em que há apenas uma pessoa no topo do poder, o restante fica na base, robotizada, sem livre-arbítrio, obedecendo. Esse sistema está em toda parte que você observa, é algo contaminando nosso subconsciente diariamente. Você acredita que deva sempre competir com todos ao seu redor para ser o topo? Competir digo destruir mesmo, ligar ao nada de alguma maneira que prejudique o sujeito e você o domine, você fique no topo. Essa pirâmide maligna existe em jogos de futebol, em todos os esportes, no seu trabalho, na faculdade em que você deseja ter as maiores notas para ser idolatrado, nas lutas que você quer bater-me todo mundo para mandar e ser idolatrado. Note que o sistema de competição é destrutivo até para aquele que está no topo. Todos da base ficam infelizes, todos, até o segundo lugar. Veja que no futebol quem ganha o segundo lugar, prata, sofre uma amargura gigantesca, volta para casa infeliz. É um sistema maligno que aparentemente só salva o primeiro lugar, mas não. O primeiro lugar jamais repousa. O primeiro lugar seria o ditador da nova ordem, por exemplo, é o olho que tudo vê, o topo da pirâmide Illuminati. O primeiro lugar é obrigado a fiscalizar, ou olhar todo mundo a todo instante para não deixar ninguém nunca subir ao topo do poder. O primeiro lugar é escravo também desse sistema maligno. É como um narcisista que perde até o sono pela dor em seu ego, de saber que alguém o superou em tal coisa, generalizando que tenha superado em todos os aspectos, o que é impossível afinal. Ora, eu posso saber futebol, e você é basquete, não vou te superar em tudo. Ninguém supera outro em tudo que existe, pois cada pessoa evolui em tal aspecto do infinito de diferentes maneiras, a depender do esforço que teve. Mas o topo da pirâmide, o narcisista Illuminati, este perde até o sono, pois o ego dói de ver alguém subindo para o topo da pirâmide acima dele. Ele precisa destruir tudo que sobe para o topo, precisa fiscalizar diariamente a todos, para ninguém ousar ser melhor do que ele. Então o sujeito do topo vive uma vida infeliz e cheia de amarguras tentando destruir e rebaixar a todos ao seu redor para ser sempre o topo. É o que vemos no time em primeiro lugar no futebol. Exemplo: a seleção brasileira, que era a primeira antigamente, agora caiu de posição, ocorrendo então uma enorme frustração, amargura, dor, infelicidade. E quando estava em primeira precisava eternamente se esforçar mais e mais para manter o primeiro lugar, numa vida de sofrimento, de prisão aos treinos eternos, cada vez mais duros. O primeiro lugar está sempre sofrendo para manter o primeiro lugar, nunca descansa. Tem uma vida de escravo para destruir a base, vive em função disso, não pode desfrutar da vida livremente, de forma feliz. Não, o primeiro lugar é escravo do primeiro lugar, precisa sempre treinar,
sempre se esforçar para ligar tudo e todos para a base da pirâmide, para próximo do nada. Opa, nada de cervejinha de fim de semana para o primeiro lugar, nada de videogames, de filmes, nada disso. O primeiro lugar vai treinar, vai se esforçar, tudo para manter o primeiro lugar e ninguém nunca o superar. Note que a pirâmide Illuminati é um sistema maligno e destrutivo até para aquele que está no topo. Pois a competição é destrutiva, a cooperação é construtiva. A competição não é destrutiva a depender da ocasião, é claro, como, por exemplo, num jogo de videogame sem muito valor. Note que, neste caso, é uma inversão controlada, conforme indico em minhas fórmulas. Outro exemplo semelhante: opa, destruí todo mundo daquela cidade, mas, numa historinha que criei da minha cabeça, não de verdade. Isso é uma inversão controlada. Bom, é isso foi tudo por hoje. Lembre-se de começar a observar agora aquilo que estava invisível, já programado em seu subconsciente. A ideia de competição maligna, pirâmide Illuminati, que está inserida em tudo o que fazemos na sociedade. Vai estudar na faculdade, precisa ser o primeiro, para que afinal? Para mostrar para os outros, para ser o topo da pirâmide, para abastecer o ego. Tanto o primeiro como o último da lista passaram na faculdade, ganharam o diploma, atingiram o objetivo. O que importa é atingir seus objetivos, não é abastecer o ego, ser o topo de alguma pirâmide para virar narcisista. Isso não significa que você não deva fazer as coisas com qualidade, bem feitas, mas significa que, às vezes, ser o topo da pirâmide para tais objetivos é apenas um desperdício de energia para abastecer o ego, numa competição maligna e inútil, que apenas prejudicará a você e a todos ao seu redor, tudo para você se tornar narcisista. Sendo que, muitas vezes, você pode cumprir seus objetivos sendo feliz, vivendo seu verdadeiro eu, e fazendo aquilo que gosta, sem uma competição maligna, fazendo ainda melhor do que antes, pois agora está despreocupado em apenas ser um topo ilusório.